Boa noite, irmãos da Primeira Igreja Batista Vila Pinho, e boa noite aos irmãos também da congregação que estão conosco nesse culto. Quero saudar todos vocês nessa noite em que nós mais uma vez estamos nos reunindo, nos nossos lares para cultuarmos ao nosso Deus. Então eu quero te encorajar a juntar a sua família e orar nos momentos de oração, pegar a sua Bíblia, que nós vamos iniciar esse tempo muito especial que nós teremos de culto, louvores, oração, reflexão na palavra de Deus. E nós vamos começar esse momento orando ao Senhor, agradecendo a Ele pela semana que nós tivemos e por esse tempo tão precioso que nós teremos aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, porque nós temos, Deus, o privilégio de, mesmo em tempos de distanciamento social, Deus, reunirmos nossas famílias e prestarmos, Deus, o nosso culto doméstico, prestarmos um culto ao Senhor, Deus. Pai, louvamos ao Senhor por mais uma semana em que o Senhor tem nos conservado em Tua presença. Deus, mais uma semana onde nós sabemos, Deus, que a Tua forte mão está sobre nós. Deus, muito obrigado, Deus, porque nós temos a convicção de que a graça e as misericórdias, Deus, têm se renovado sobre nós todos os dias. É a oração que nós fazemos, Deus, gratos, pedindo ao Senhor que o Senhor receba o nosso culto, Deus, coletivo agora, Deus, que o Senhor receba a nossa adoração neste momento. É a oração que fazemos, Deus, confiados unicamente em Jesus. Amém. Boa noite, eu vou fazer uma breve reflexão aqui agora com vocês. Bom, no seu livro Confissões, Agostinho diz que o mal é a ausência de Deus. Ou seja, segundo ele, o mal é nada. É quando nos afastamos de Deus. Bom, de forma ampla, quando o pecado entra no mundo, houve a separação das pessoas com Deus, e o mal entra e passa a fazer parte não só de nós, mas contamina o mundo, como nós vemos em Gênesis, quando Deus diz que maldita é a terra. Então, como temos visto, estamos suscetíveis a não só cometer, mas também a sofrer do mal. E vivemos, então, guerras, fome, doenças. E na atualidade, eu acho que fica claro que nós podemos ver um exemplo de um mal que vivemos. Bom, então como Deus pode ser bom se Ele permite o mal? No meu conceito, Deus é tão bom que Ele, sendo Deus, vem e se submete a sofrer como nós o mal que nós causamos. Ele vem e sofre como um ser humano a consequência do nosso erro aqui na Terra. Deus esteve entre nós e sofreu as nossas dores. E depois de tudo, de nos ensinar o que é o amor manifestado pelo próprio Cristo, pelo mal que existe em nós matamos. Bom, então fica claro que o mundo que a gente vive, ele está perdido, comprometido e sujeito ao mal. E também sujeitos ao mal nós sofremos. Mas ao conhecer Deus, nós vemos que mesmo perdidos, Ele ainda assim nos chama a ter com Ele. E mostrando novamente o que é o amor, um amor puro e genuíno, que Jesus deixa evidenciado quando passa aqui na Terra. E Ele disse, para assim como Ele nos amou, para amarmos também. Eu sei que agora a gente está passando por um momento delicado, um momento de dor. Dor que nós estamos condenados a sofrer não só agora, mas que já vivemos e sofreremos enquanto ainda houver vida. Vamos sofrer desse mal que causamos ao nos afastar de Deus e da sua essência. Mas eu acredito que dentro disso tudo, a maior prova do amor e do cuidado de Deus
é que mesmo que tenhamos permitido ao nos ausentar da presença dele, ele promete que um dia ele vai acabar com isso. E por meio da ressurreição de Jesus, que ao vencer a morte, mostra que vamos vencer também, e com plenitude da presença de Deus, não mais sofreremos, como a gente vai ver em Apocalipse 21:4, que eu vou convidar vocês a abrirem. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, enquanto isso não ocorre, que a gente venha ensinar o que já nos foi ensinado, o amor. Que possamos amar as pessoas, um amor que nesse tempo difícil seja fonte de cuidado e de respeito. Que possamos, ao conviver com a nossa família, em casa, nesse momento, demonstrar esse amor, com atitudes que sirvam para unir ainda mais o nosso núcleo familiar, mas também na sociedade. Que possamos demonstrar o amor com empatia e respeito ao próximo. Bom, agora eu gostaria de orarmos juntos e a gente vai orar para não nos esquecer que, mesmo em momentos difíceis, Deus tem cuidado de nós e para que nós possamos praticar o amor diariamente, sobretudo com as nossas famílias. Eu vou dar um tempo para vocês orarem e depois a gente ora junto. Deus, obrigada porque o Senhor veio ao mundo e o Senhor nos ensinou sobre o que é o amor. O Senhor agora pede, Deus, para que, assim como o Senhor nos ensinou, para que possamos praticá-lo. Que nesse tempo difícil, que nós possamos colocar esse amor em prática com as pessoas, Deus, com os nossos familiares, no nosso convívio diário e também na nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Então, nesse momento, vamos dar início ao nosso momento de louvor.
socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Boa noite, igreja. Eu queria dar continuidade ao nosso momento de oração. E eu queria ler com os irmãos o livro de Miqueias, no capítulo 7 e versículo 7, que diz assim: Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Essas palavras, elas foram ditas em um momento em que o povo de Deus vivia uma grande apostasia espiritual. Israel, que servia ao Deus único, passou a ser influenciada com alguns costumes pagãos. Eles começaram a ir contra os mandamentos de Deus. E Miqueias, mesmo com toda essa situação, ele não se permitiu ser influenciado, pelo contrário, ele permaneceu firme, com a certeza de que o Senhor era sua fortaleza e seu refúgio. A palavra de Deus, ela mostra que Miqueias ele se sentia muito sozinho, como se a qualquer momento a tristeza dele fosse consumi-lo. Até porque ele estava vendo a terra que ele tanto amava sofrer dias tão ruins. Mas mesmo assim, dentro do coração de Miqueias, ainda existia a esperança de que todas essas situações elas poderiam ser transformadas. Ele tinha muita certeza que mesmo que as pessoas em volta dele se perdessem no pecado, acontecesse uma destruição total, ele deveria permanecer na presença do Senhor, cumprindo seu propósito. E mesmo que ele de fato estivesse sozinho, humanamente falando, ainda assim Deus estaria com ele.
E eu queria que a gente pensasse nesse momento sobre isso, como Deus sendo nossa esperança em meio às aflições. Por mais que a gente viva em um mundo onde as pessoas têm se perdido no pecado, por mais que a gente viva dias onde a gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal, Deus, ele continua sendo nosso socorro, nossa esperança, e ele é o único capaz de mudar a situação de um dia para o outro. Eu acredito que enquanto a gente viver, a gente nunca vai conseguir ter uma paz total. A gente nunca vai viver em um mundo onde não existe doenças, onde não existe maldade, onde não existe violência. Mas a Bíblia ela nos mostra que mesmo em dias ruins, nós ainda temos o Senhor, nós temos o Deus que é o único capaz de mudar toda essa situação. E Ele é maior que tudo isso. Então, que a gente tenha essa compreensão, que independente do dia que a gente tem vivido, dos dias que a gente tem passado, que a gente tem Deus, que é a nossa esperança, e que é nele onde a gente deve depositar todo o nosso coração. Então, eu queria convidar os irmãos a, nesse momento, orar pelas pessoas que têm tido dias ruins, que têm ficado com o coração aflito, que elas se lembrem quem o Senhor é, aquilo que Ele pode fazer, que toda a nossa esperança seja depositada nele. Pai, a gente te agradece, Deus, porque a gente tem o Senhor e nós sabemos que o Senhor é a única pessoa capaz de suportar todas as nossas aflições. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado da gente, não tem permitido que nenhum mal aconteça, não tem permitido que coisas graves cheguem até nós. Mas eu peço que o Senhor dê paz aos nossos corações, que o Senhor nos lembre, nos traga à memória quem o Senhor é, aquilo que o Senhor pode fazer, e que a gente venha depositar todos os nossos problemas, todo o nosso coração no Senhor. E que a nossa única esperança de fato seja o Senhor, que a gente não venha confiar em governos, em polícia, em homens, mas no Senhor somente. Eu peço por essas pessoas que talvez tenham dias ruins, que talvez não estejam dormindo, que estejam com o coração aflito, ó Pai. Eu peço que o Senhor dê descanso a elas, ó Pai. Dê um entendimento a elas de quem o Senhor é e de que o Senhor suporta esses dias com a gente, ó Deus. Que o Senhor não é indiferente às nossas dores. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Por amor deixou o céu e foi à cruz pra me atrair.
amor sobre si. Amor mais forte que a morte, igual não há. Te agradeço por tão grande sacrifício por mim. Te entrego minha vida, quero estar perto de ti. Amor mais forte que a morte, igual não há, igual não há. Amor mais forte que a morte. Só da graça pra salvar alguém que fez o céu chorar. Tão grande é o teu amor, perfeito amor. Por mim morreu, mas vivo está. Venceu a morte pra reinar. Cristo vive em mim, vive em mim. Cristo, te adoro. Cristo, pra sempre eu te louvarei. Te louvarei. Cristo, te adoro. Cristo, pra sempre eu te louvarei. Te louvarei. Por amor deixou o céu, foi a cruz pra me atrair. Boa noite, irmãos. Vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, né, que é esse estado de inquietação, de preocupação excessiva com a própria vida, que muitas das vezes nos traz sintomas até físicos, como falta de ar, ataque cardíaco, talvez uma acidez no estômago, insônia, dor de cabeça muito forte. E essas são algumas características de alguém que está em um estado ansioso. Eu não estou falando aqui do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico, mas vou falar um pouquinho do ponto de vista bíblico. E talvez você se identificou com essas características, né? E talvez nesse momento que estamos passando de pandemia, isso tenha se intensificado em sua vida. Talvez você se planejou para alguma coisa esse ano e de repente todos os seus planos tiveram que ser mudados e isso tem te deixado num estado de ansiedade. Talvez no casamento, você talvez ia casar esse ano, talvez
perdeu o emprego, não sabe como vai ser seu sustento no mês que vem ou esse mês ainda. Talvez alguma outra incerteza, né, do amanhã, não sabemos como vai se passar esse momento de pandemia. E isso, às vezes, nos leva a ficar ansiosos com a nossa própria vida, nos leva a um estado excessivo de preocupação com a nossa própria vida. E eu queria ler com vocês Mateus 6, a partir do versículo 25, que fala assim: a partir do versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu queria trazer para vocês aqui 3 verdades que eu destaquei desse texto e queria levar vocês a refletir também sobre isso. Então, a primeira é que Deus ele tem cuidado da sua criação. Então, Jesus ele fala para nós não ficarmos ansiosos, porque Deus cuida da sua criação. E se ele cuida das aves, dos animais, de todo o resto da criação, por que ele não vai cuidar de nós? Ele não é um Deus que nos criou e nos deixou aqui sozinhos. Ele tem cuidado de nós. O segundo ponto é que não temos o controle sobre a nossa vida. Então, não adianta nós ficarmos ansiosos. Não temos o controle sobre o que vai acontecer amanhã ou o que está acontecendo neste momento em algum outro espaço do mundo. E a ansiedade é justamente essa tentativa, essa enganação do nosso coração de acharmos que nós temos esse controle e de buscarmos formas de ter esse controle. E ele fala que quem não conhece a Deus, né, no versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, outra verdade que Jesus fala aqui é que quem não conhece a Deus é que se preocupa excessivamente com a vida e busca atrás desse controle da vida, né, que são riquezas, que ele começou falando no versículo 24, que buscam atrás de formas de controlar, seja uma posição social, um emprego ou dinheiro mesmo. E a verdade é que nós não temos esse controle sobre a nossa própria vida. Então, por isso Jesus fala, não fiquem ansiosos, vocês não conseguem controlar a sua vida. Confiem em Deus, Ele cuida da criação, Ele está cuidando de você. Então, em 1 Pedro 5,7 fala assim, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, eu queria convidar os irmãos a orarem agora por suas famílias e lançar sobre Deus todas as coisas que têm te deixado preocupado, têm te deixado ansioso.
Pede a Deus, ele fala pra gente falar com ele essas coisas. E ele tem cuidado de vocês, de nós. E queria te convidar também, durante a semana, a estar refletindo sobre as coisas que tem te deixado ansioso. Peça a Deus para sondar o seu coração. Em qual aspecto da sua vida você tem tentado controlar, né? Tem tentado buscar alguma forma de controlar. Será que você realmente está confiando que Deus está cuidando de você? Ou você está se pegando nesse estado de ansiedade excessiva com a sua própria vida? Então, eu queria te convidar durante a semana, tá? Pedindo a Deus para sondar o seu coração e tentando ser grato a Ele pelos pequenos cuidados que Ele tem tido com você até hoje. E vamos orar então agora. Deus, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor seja louvado, Deus, por meio das nossas vidas, ó Pai. Que o nosso coração, ó Deus, esteja descansado no Senhor. Descansado na certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, que não sejamos ansiosos, ó Deus, preocupados excessivamente com a nossa vida, mas que possamos, ó Deus, a cada dia confiar mais no Senhor, confiar na Tua bondade, na Sua misericórdia que se renova a cada dia, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando das famílias dessa igreja, dos cristãos desse mundo, ó Deus, assim como o Senhor já tem feito, ó Pai. Ó Deus, tira de nós, ó Deus, tira do nosso coração a ansiedade, nos ensina, Senhor, nos dê sabedoria para lidarmos com situações que não programamos, que não planejamos, ó Deus, mas que aconteceram, ó Pai. E seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E
eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu
Irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 13. Tiago 4, a partir do verso 13. Como os irmãos sabem bem, o livro de Tiago é um livro muito precioso para nós, porque é um livro do Novo Testamento que traz muito da linguagem sapiencial, ou seja, da linguagem de sabedoria. Então é um livro muito prático e fala sobre a vida, sobre a caminhada, assim como Eclesiastes e Provérbios. E nós leremos esse texto e faremos algumas reflexões hoje sobre planos humanos, pretensões humanas, mundanismo, tudo que está por detrás nesse texto. Tiago, capítulo 4, nós leremos a partir do verso 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Deus, que nós cremos que é inspirada. Deus, e cremos que é abençoadora para nossas vidas. Oramos, Deus, para que o Teu Espírito, Deus, possa aplicar essa palavra nos nossos corações, para que, Deus, o nosso coração, Deus, seja redirecionado para mais próximo do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. É a oração que nós fazemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o amanhã, ele ainda não existe. E porque ele não existe, ele carrega uma série de incertezas. Por exemplo, o que eu falarei no fim dessa frase não existia quando eu comecei a falar essa frase. Ou pelo menos para nós que estamos limitados no tempo e no exato e no espaço. O futuro, ele ainda não existe. E por isso ele carrega incertezas. E é exatamente por isso que nós fazemos planos no presente. Os planos, eles visam, de alguma forma, um caminho e um trilho em que a gente vai caminhar no futuro. Porém, é interessante que Tiago ele trabalha sobre essa questão dos planos e das pretensões humanas aqui nesse texto. E se você observar um pouquinho antes, né, no livro de Tiago, os versos, versículo 4, você vai ver que ele está falando sobre essa amizade com o mundo e inimizade com Deus, que é o que a gente chama de mundanismo. E tudo que ele fala na sequência do texto tange sobre esse termo muito famoso que a gente usa na igreja evangélica, que é o mundanismo. O que é o mundanismo? São quando os padrões do mundo começam a moldar a nossa conduta e não os padrões estabelecidos por Deus. Então, por exemplo, ele começa o capítulo 4 falando sobre guerras e contendas. Depois ele fala sobre soberba. Depois ele fala sobre a prática do mal. O que é isso, gente? Tudo isso são coisas mundanas que podem infiltrar a nossa vida e a nossa conduta. Só que é interessante que dentro dessa temática do mundanismo, o autor de Tiago também fala sobre planos e planejamentos. E o que de alguma forma ele está comunicando para nós? Ele está comunicando que a gente pode planejar de forma mundana. Nós sabemos que não necessariamente o planejamento é pecado. E nesse texto que nós lemos aqui, Tiago não condena necessariamente o planejamento. Até o livro de Provérbios vai nos encorajar a planejar, quando ele vai falar assim para nós consagrarmos os nossos planos ao Senhor. Ou seja, o texto está pressupondo de alguma forma que a gente pode planejar e que a gente deve planejar. Porém, existe uma forma de planejar que não é a forma que Deus quer que a gente planeje. Existe uma forma de planejar que não comunica, os princípios e os valores de Deus. Existe uma forma de planejar que é mundana.
E hoje eu quero refletir um pouco sobre isso, sobre planejamentos para a nossa vida. Nós vivemos tempos de incerteza, né? E talvez a gente parando, né, diante dessa situação de pandemia, a gente talvez está fazendo alguns planos para o futuro, né? Tem um poema de um poeta japonês, onde ele diz que, ele fala que o celeiro dele pegou fogo e agora ele pode contemplar a lua. O que ele está, de alguma forma, querendo comunicar, e o que é onde muitos autores aplicam esse tema, é que o ambiente de trabalho, a correria do dia a dia dele, pegou fogo. E agora ele pode ver a lua, ou seja, ele pode planejar, ele pode voltar a contemplar as coisas. A gente vive um tempo onde muitas pessoas têm aproveitado para planejar, para projetar coisas para o futuro, mesmo diante das incertezas da vida. Então é importante nesse tempo a gente planejar de forma bíblica e não planejar de forma mundana. E eu quero refletir um pouquinho isso com os irmãos. Primeiro, como nós dizemos, uma consideração que é importante no texto, ele não condena necessariamente o planejamento. O que ele está condenando? Primeiro, ele está condenando que essas pessoas aqui que ele está direcionando o seu discurso, que são os comerciantes, né, provavelmente comerciantes judeus convertidos à fé cristã, porque é o público aqui de Tiago, é muito provável que ele está falando para esses comerciantes e que esses comerciantes estavam achando que o sucesso deles dependiam unicamente das suas mãos. E a segunda coisa que o texto parece estar condenando é que eles planejavam, né, se gloriavam dos seus planos, como se de alguma forma Deus não estivesse por detrás deles. Ou seja, diante de tudo que eles estavam fazendo, eles estavam tirando Deus desse processo. Se gloriavam dos seus planos e achavam que o que determinaria o sucesso dos seus planos dependia só deles mesmos, das suas próprias mãos. Você já viu aqueles discursos do tipo, só depende de você? Ou você já viu aquele discurso, olha, existe um livro branco, que é o livro da sua história, e Deus te deu a caneta e você vai escrever isso. Não existe discurso mais mundano do que esse tipo de discurso. E a gente vai tentar refletir um pouco sobre isso e tentar ver por que isso é tão perigoso para nós, gente. Gente, essa coisa de que tudo só depende de nós, que o nosso sucesso só depende da gente, né, que o nosso futuro só é determinado pelas nossas atitudes, ou de alguma forma pelos nossos méritos, só depende de nós, isso é insuportável para o ser humano. Nenhum ser humano pode suportar tamanha pressão. E é muito provável que se você caia nesse erro, nesse equívoco, nessa compreensão errada, mundana, é muito provável que você vai cair em N problemas. Como, por exemplo, existem pessoas que sofrem de ansiedade por causa disso, porque acham que, né, é como se fosse o gatilho, acham que tudo depende delas e tentam ter o controle de todas as coisas. Né? A gente não pode ter essa pretensão mundana de ter o controle de todas as coisas, de ter o controle dos detalhes da vida. Por quê? Porque isso é impossível para nós. Isso é uma mentira. Nós nunca teremos o controle de todas as coisas. Não existe um livro branco que Deus nos dá que a gente está com uma caneta escrevendo nele. Isso é mentira. Existe uma série de fatores sociais. A gente vai ver, existe uma questão de vontade do Senhor que norteia tudo isso. Nós estamos inseridos em contextos e eles dizem muito sobre nós. Nós não temos o controle sobre tudo da nossa vida. E essa compreensão é fundamental para a nossa caminhada. E isso é bíblico. E a gente vai tentar caminhar um pouquinho nesse sentido. Primeiro, para derrubar a soberba desses comerciantes que o autor de Tiago está escrevendo, ele usa basicamente dois argumentos. O primeiro grande argumento é que ele diz, né, que nós não sabemos do amanhã. De fato, como nós começamos o sermão dizendo, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Então por que a gente planeja como se dependesse só da gente se a gente não sabe as circunstâncias que virão daqui a um tempo? Isso não faz sentido. E depois ele relembra esses irmãos da fragilidade da vida. Né, que é quando ele vai falar no versículo 14. Que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, ele mostra como que a vida é frágil. E como que a gente achar que tudo, sucesso, e achar que as coisas vão dar certo só por nós mesmos,
é equivocado, porque a vida ela é muito frágil. A vida ela vai, ela vem de forma muito sim, rápida, porque ela é frágil, ela se dissipa. Né? Provérbios 27, versículo 1, nos lembra, é praticamente a mesma reflexão de Tiago, é como se Tiago estivesse transpondo o texto de Provérbios 27, 1 para nós aqui. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão de que a gente não pode ter essas pretensões como se dependesse só de nós, porque a gente não sabe o amanhã, e não só porque a gente não sabe o que acontece amanhã, as coisas que podem vir, mas porque a vida, ela passa muito rápido, ela é frágil. Entretanto, parece que Tiago traz uma solução para a gente lidar com essa questão e para a gente lidar com os planejamentos, que é o que ele vai dizer no versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, ele está propondo para esses comerciantes, para eles trazerem Deus para o seu discurso. Para que a vontade de Deus faça parte dos seus planejamentos. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. É aquele famoso dito popular que virou até um costume de fala. Por exemplo, você convida alguém para ir na sua casa. E aí você vai confirmar com ela um dia antes. Você vem mesmo? E a pessoa diz assim: se Deus quiser, eu estarei. Isso vem desse texto de Tiago. Ou seja, você trazer Deus para o seu discurso, e isso não pode ficar só numa camada de discurso, só num modo de falar popular. Isso precisa transpor isso precisa entrar na nossa mente e cair para o nosso coração, para que a vontade de Deus, de alguma forma, norteie os nossos planejamentos. Então, ou seja, a solução para a gente fugir dessa mentalidade mundana, de planejamentos, de pretensões, de vanglória humana, é a vontade de Deus. E, obviamente, a vontade de Deus não diz sobre uma inércia humana, e a gente vai tentar ver sobre isso. Primeira coisa, quando a gente pensa sobre vontade de Deus, existem dois aspectos da vontade de Deus na Bíblia. Existe a vontade de Deus que nós chamamos de vontade oculta, e existe a vontade de Deus que nós chamamos de vontade revelada. Eu vou explicar o que são essas duas vontades. Vontade oculta de Deus é a vontade que nós chamamos de vontade decretiva de Deus. O que é a vontade decretiva de Deus? Nós acreditamos que Deus tem o controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. E nada, ou seja, os fatos da vida, eles não acontecem fora da vontade de Deus. De certa forma, dentro desse aspecto da vontade de Deus, tudo o que acontece é por sua vontade. Então, por exemplo, um texto que reflete muito bem isso é o Salmo 139, onde o salmista vai dizer para nós que quando ele ainda era informe, os seus dias estavam escritos no livro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo de forma poética que todos os dias dele, toda a sua trajetória já estava determinada por Deus, ou seja, estava dentro da vontade de Deus. Isso que nós chamamos de vontade oculta. Por que vontade oculta? Ou vontade decretiva? Oculta porque nós não sabemos. Eu não sei o que acontecerá amanhã. Isso é oculto para mim. Só que isso de alguma forma traz conforto para nós? Traz. Porque a gente entende que Deus, o Deus que a gente crê, tem o controle de todas as coisas. Porém, se isso não vem acompanhado de outros ensinos sobre Deus, isso pode se tornar muito amargo. É como se você estivesse desesperado, achando que tudo dependia unicamente de você. E aí você ouve essa doutrina, não, tudo está sob o controle de Deus. E é como se você, quando encontrasse essa doutrina, você estivesse ali diante de uma limonada muito gelada, você estivesse sentindo muito calor. Mas quando você toma essa limonada, você percebe que, na verdade, essa limonada estava muito azeda, muito azeda. Por quê? Porque esse ensino não pode vir sozinho. Ele precisa vir acompanhado de outro ensino e sobre o caráter de Deus. Que, por sinal, Tiago já tinha tratado sobre isso no seu livro. Que é quando ele fala sobre a bondade de Deus. No capítulo 1, versículo 16. Olha só o que ele diz. De Tiago. Meus amados irmãos, não se deixem enganar.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que criou. O que ele fala, gente? Sobretudo no versículo 17. Que todo dom perfeito, tudo que é bom, vem do alto, vem do Pai das luzes. Ou seja, nós acreditamos que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus é soberano. Isso que nós chamamos de soberania de Deus. Mas só que nós não acreditamos só nisso. Porque acreditar só na soberania de Deus é como você tomar essa limonada, né, muito amarga. Para ela ficar doce, para ela ficar saborosa, é importante que isso venha acompanhado do ensino da bondade de Deus. Nós sabemos que todas as coisas estão sobre o controle de um Deus que é bom. E aí, por exemplo, diante de um tempo como esse que nós vemos de pandemia, isso de alguma forma traz um conforto para nós. Por mais a gente ver talvez o caos instaurado aqui na Terra, a gente sabe, não, Deus ainda tem o controle de todas as coisas. E esse Deus é um Deus bom. Ou seja, Deus está mantendo tudo sob ordem. Toda essa desordem, toda essa maldade está sob ordem. Agostinho até vai dizer, apesar dele estar aplicando isso muito ao mal no sentido moral, e aqui a gente está falando muito do mal no sentido de calamidade, quando a gente pensa na pandemia, mas Agostinho ele vai falar que o mal é como um cão raivoso, né, onde Deus ali tem a coleira desse cão. Ou seja, ele late, ele assusta, mas Deus tem o controle dele. E Deus puxa a coleira e norteia ele. Isso é importante para nós. Precisamos saber, né, que Deus tem o controle de todas as coisas. E que, de alguma forma, gente, os nossos planos, eles também estão submetidos a essa vontade oculta de Deus. E de alguma forma, e se de alguma forma eles não derem certo, a gente pode ficar tranquilo, a gente não precisa entrar em desespero. Porque a gente vai entender de alguma forma e encontrar consolo dizendo assim, olha, não saiu da forma que eu planejei, mas eu entendo que Deus é bom e Ele está no controle de todas as coisas. As coisas não caminham bem dentro daquilo que eu planejei, dentro daquilo que eu projetei para o futuro. Mas Deus está no controle disso. A vontade de Deus está sendo feita. E esse Deus, Ele é bondoso. E tudo que é bom vem do alto. Digo um parênteses, que isso não nos leva de alguma forma a um fatalismo, né? Mas nós acreditamos, como eu sempre ensino aos irmãos, que essa soberania de Deus sobre todas as coisas não anula a nossa responsabilidade. E é por isso que nós planejamos, que nós pensamos, que nós projetamos, que nós estudamos técnicas de planejamento, de organização e coisas do tipo. Porque nós entendemos nossa responsabilidade nesse processo, mas em última instância, nós confiamos na soberania de Deus. Esse é o primeiro aspecto dessa vontade de Deus que a gente precisa se apegar. E a gente não pode planejar desconsiderando os decretos eternos de Deus e a sua vontade que tem sido realizada na história. Entretanto, existe uma segunda vontade de Deus. Nós falamos da vontade oculta, agora eu quero falar da vontade revelada. E o que é essa vontade revelada, irmãos? Vontade revelada é a que nós chamamos de vontade preceptiva. Por que vontade preceptiva? Porque vem de preceitos. E onde nós encontramos essa vontade de Deus? Nós encontramos na Escritura, na Palavra de Deus. A vontade oculta a gente não sabe o que nos acontecerá amanhã. A vontade revelada nós sabemos, porque está na Bíblia, a gente pode consultá-la, nós podemos acessá-la, está nos preceitos de Deus. Então, por exemplo, Romanos capítulo 12, quando você vai ver ali, vai falar que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e a gente vai experimentar dessa vontade, né? Como a gente experimenta dessa vontade? Boa, perfeita e agradável. Ele não está falando da vontade de alguma forma oculta de Deus. Ele está falando dessa vontade que é a vontade revelada de Deus. Que aí depois ele vai falar, né, sobre uma série de temáticas lá em Romanos capítulo 12. Vai falar sobre o serviço, sobre o amor, sobre a submissão às autoridades governamentais. Vai falar sobre o respeito uns com os outros. Ou seja, todos esses preceitos que estão na palavra de Deus são a vontade de Deus para nossas vidas e a vontade revelada de Deus. E de alguma forma, essa vontade revelada de Deus, a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, precisam estar presentes nos nossos planos. Nós não podemos planejar desconsiderando a vontade de Deus descrita na palavra de nossas vidas. Os nossos planejamentos
não podem acontecer ignorando os valores e os princípios da vontade de Deus. E eu já disse um pouco sobre isso com os irmãos, mas eu gostaria de talvez apresentar um bom caminho que pode nos ajudar nos planejamentos a partir dessa palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você pode fazer, agora pensando de forma bem prática e aplicando talvez como você pode trazer a palavra de Deus para os seus planejamentos, primeiro é por meio da oração. A palavra de Deus nos encoraja a orar. E por sinal, no último culto, nós refletimos muito sobre a oração. Então a oração ela tem um papel fundamental nos nossos planejamentos. E a gente não pode planejar da forma que esses irmãos citados aqui por Tiago, no texto que nós lemos e estamos refletindo, fizeram, desconsiderando Deus. A oração ela traz Deus para o nosso planejamento. É como se a gente estivesse comunicando que Deus, a gente quer que Deus faça parte do nosso planejamento. Se você planeja sem muita oração, isso pode comunicar que você e que o seu coração não está trazendo Deus para o seu planejamento. Oração é algo fundamental, que está na vontade de Deus. Deus quer que a gente ore. E o próprio livro de Tiago vai dizer, por exemplo, que no capítulo 1, que a gente pode orar a Deus pedindo sabedoria. E orar com fé, porque Ele dá sem medida para a gente. Ou seja, para planejamento, gente, é fundamental a gente orar ao Senhor por sabedoria. A gente pedir a Deus sabedoria. Provérbios, capítulo 2, versículo 6, vai falar que Deus é quem dá a sabedoria. Ou seja, se Deus dá sabedoria, se Deus é o portador de toda sabedoria, por que a gente não oraria a Ele, gastaria tempo orando, pedindo a Ele sabedoria, para que essa sabedoria do alto, essa sabedoria de Deus faça parte dos nossos planejamentos? É uma forma de você trazer a vontade revelada de Deus para o seu planejamento. Uma segunda forma é você fazendo uma reflexão a partir da vontade revelada de Deus. Então, por exemplo, você pode refletir em 1000 princípios que estão revelados na palavra de Deus, como, por exemplo, o que você está planejando, o que você está pensando fazer, é lícito? É pecado ou não é pecado? Isso é um princípio da palavra de Deus. Isso pode nortear o seu planejamento. O que você está fazendo é benefício para você? Vai te edificar? Isso é um princípio da palavra de Deus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. São princípios que estão ali que a gente pode extrair para nós. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou planejando, meu projeto, ele é escravizante para mim? Vai me privar de outras coisas, como ter um bom relacionamento com a minha família, ter um bom relacionamento com a minha igreja local, com a minha comunidade local, ter um bom relacionamento com as pessoas. Isso vai me escravizar, vai me privar de muitas coisas boas. As coisas você tem que considerar. Esse planejamento meu, de alguma forma, ele é benefício para os outros? Nós sabemos que na palavra de Deus nós não pensamos só em nós. Nós pensamos em nós, nós também pensamos no outro, porque o outro é uma extensão de nós mesmos. Então é importante o seu planejamento considerar se isso é benefício para os outros. Uma outra coisa, esse planejamento meu de alguma forma glorifica a Deus. Ou seja, todas essas são reflexões que nós podemos fazer a partir da palavra, a partir da vontade revelada de Deus, que nortearão o nosso planejamento. A gente precisa estar ciente disso. Uma terceira coisa, talvez a palavra de Deus aponta, que pode nos ajudar a planejar, é a busca de conselhos. Então nós vimos sobre a oração, nós vimos sobre a reflexão na palavra, e agora sobre a busca de conselhos. Então, gente, existem N provérbios que falam sobre essa importância dos conselhos. Quero ler aqui alguns, eu vou ler só apenas 2, apesar de muitos que existem. Provérbios 11, versículo 14. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Olha a importância de bons conselhos. O caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Ou seja, talvez dentro do seu planejamento seja importante você buscar conselhos. Mas buscar conselhos com pessoas certas. Se você ler Provérbios 13, 20, você vai falar sobre essa importância de nós caminharmos com sábios, para que a gente se torne sábio. Então, a palavra vai falar, olha, no seu planejamento você pode, de alguma forma, usar da palavra de Deus e trazer a palavra de Deus no seu planejamento, buscando bons conselhos de pessoas que são sábias, pessoas que são maduras, né? Pessoas que entendem, né? Pessoas que têm uma experiência e uma caminhada na vida. E, gente, por fim, assim,
Uma forma de você trazer a vontade revelada de Deus para o seu planejamento, essa vontade de Deus da Bíblia, é você sondar o seu coração no final. É você suspeitar do seu coração. Nós sabemos que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. O tempo todo o nosso coração, nem o coração aqui, gente, não é só uma coisa relacionada à mente, a sentimentos. Coração na Bíblia é um conceito maravilhoso que fala sobre aquilo que é mais profundo do ser humano, aquilo que é fundamental na vida humana. Ou seja, onde está o nosso coração? O que esse projeto meu revela, o que esse planejamento meu revela sobre o meu coração? Jesus vai dizer pra gente que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, ou seja, nos nossos planejamentos, de alguma forma, onde a gente quer chegar, reflete sobre o nosso coração. Então é importante você suspeitar do seu coração, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso. Então você já viu aquele discurso que diz assim, olha, você tem paz no coração? Então é da vontade de Deus. Esse discurso é perigoso, porque na verdade o que a gente precisa é de sondar o nosso coração. Não ter total paz nele, mas é sempre estar diariamente sondando o nosso coração, os ídolos que nós estamos colocando nele, para que a gente possa derrubar esses altares diariamente, semanalmente, e estar trabalhando no nosso coração, desculpa. Ou seja, todos esses princípios, da oração, da reflexão na palavra dos princípios, da busca de conselhos, né, e de suspeitar do coração, são princípios que, de alguma forma, podem fazer com que a gente traga essa vontade de Deus para os nossos planejamentos. E isso é fundamental. Por fim, irmãos, eu quero ler o versículo 17 de Tiago, versículo 4. Olha o que o texto nos diz. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, geralmente, nós não consideramos que nós podemos planejar de forma pecaminosa. Esse é o tipo de pecado que geralmente a gente ignora. Mas eu quero dizer, você planejar, desconsiderando essa vontade de Deus, tanto a vontade oculta de Deus, né, pensando que tudo só depende de você. Tanto essa vontade revelada de Deus, você trazê-la para o seu planejamento, você planejar sem considerar essa vontade de Deus, eu quero dizer para você que, de alguma forma, isso é pecado. A gente precisa encarar isso como um erro. Isso é planejar de forma mundana. Deus, ele sempre deve fazer parte de nossos planejamentos. E, gente, cuidado na hora de fazer isso. Muitas vezes, quando nós fazemos isso, é dizendo assim, Senhor, revela-me a tua vontade. Geralmente a gente quer que Deus nos mostre a vontade oculta dele. Não é isso. A gente ora pedindo sabedoria. Deus, me dá sabedoria para, a partir daquilo que o Senhor já revelou, a partir daquilo que o Senhor já nos deu, para que a gente planeje a partir daí. E eu tenho certeza que se Deus tiver que te dar algum direcionamento específico, Ele vai fazer nesse processo. Mas a gente precisa tomar cuidado para a gente também não trazer uma série de práticas perigosas, né, para a nossa forma de descobrir essa vontade de Deus. Ela está revelada, a gente não precisa de buscar essa vontade oculta de Deus. A gente tem a Bíblia, a gente tem a palavra de Deus, que é o nosso guia. Né? Ela nos guia. Né? A palavra de Deus, os preceitos de Deus, eles têm 3 propósitos. Eles revelam quem Deus é, eles revelam o nosso pecado e o nosso estado, por isso que eles nos levam à cruz. E também, de alguma forma, eles são guia e eles são lâmpada para nós. Então, se apega à palavra de Deus. No último estudo, nós falamos sobre a importância da oração, a disciplina da oração. E nesse domingo, eu quero enfatizar aqui, a partir de tudo que nós falamos, sobre a importância da palavra de Deus. A importância de nós estarmos constantemente consultando a Bíblia. Porque, gente, ela deve fazer parte dos nossos planos. Ela deve fazer parte da nossa caminhada. Né? E atrelá-la à oração é fundamental para nós. São aquilo que nós chamamos das disciplinas espirituais básicas. Oração e a leitura da palavra de Deus.
Então eu quero te encorajar a planejar não de forma mundana, mas a planejar considerando essa vontade oculta de Deus, que nós ainda não sabemos, e a vontade, e principalmente a vontade revelada, expressa na Escritura. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome. Louvamos ao Senhor, Deus, porque sabemos, Deus, temos a convicção, Deus, que toda a história, todas as coisas estão sobre, Deus, o controle, estão sob o controle de um Deus que é bom, de um Deus que é misericordioso, Deus. E isso, Deus, de alguma forma, Deus, deve trazer conforto para nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, demonstra a sua empatia com o nosso sofrimento por meio de Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso, Deus. Rendemos graças, Deus, porque o Senhor nos deu, Deus, a tua vontade revelada, a palavra de Deus. E agora, Deus, ela pode nortear os nossos planejamentos. Que o Senhor nos ajude a fazer esse processo de transposição. E que a gente, Deus, não planeje de forma mundana. Que a gente possa, Deus, trazer o Senhor para os nossos planejamentos, para os nossos planos e para a nossa vida diária. É a oração que nós fazemos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana abençoada. E eu quero te encorajar a refletir constantemente na palavra do Senhor, porque ela norteia os nossos planejamentos. Não cometa o erro desses comerciantes durante essa semana. Deus te abençoe. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ver, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozei no coração, com meu canto eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei.